Vai. Vamos sim. Segunda-feira, um dia depois em que o Brasil terminou de escolher o seu presidente da República, e Rondônia, no mesmo caminho, escolheu, com o mesmo número, o seu novo governador. Jair Messias Bolsonaro é o novo presidente da República e o Marcos Rocha, Coronel Marcos Rocha, é o novo governador do estado de Rondônia. Mas bem antes disso, o Léo Moraes alcançava um feito inédito aqui. Saiu da condição de vereador, foi para deputado estadual, tentou prefeito, não conseguiu, e aí disse o seguinte: olha, ou calça de veludo ou você já sabe o resto. Vamos lá para deputado federal. Muito boa noite, prazer em recebê-lo aqui, mas foi mais ou menos nessa linha mesmo, né? Boa noite, Léo. Pessoa que eu tanto quero bem, né? Eu também a você. Eu te admiro. Xará. Você tem uma áurea muito boa, né? Muito obrigado, muito obrigado. Uma atmosfera excelente estar ao seu lado e ser entrevistado melhor ainda. Eu cumprimento, desejo uma boa noite a todos os telespectadores. A oportunidade de nós trocarmos figurinhas, falar a respeito do processo político, prestar contas de mandato, falar sobre amenidades, falar de coisas comezinhas e relevantes também, por que não? Com certeza. Mas é o momento de a gente se mostrar mais uma vez à população, já agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo pelo sopro da vida e pela oportunidade de representar pessoas, de defender pessoas do meu estado, do nosso estado de Rondônia. Então, muito obrigado pelo presente, também pela grande votação que nos foi oferecida e que agora é a minha parte, em retribuir com muito trabalho, com muito afinco, com muita independência. Quantos mil votos? 69.565, se eu não me engano, é por aí. Por quase aí. 70 mil votos. Que tacada. Nem nos seus melhores sonhos, de quando era criança, disputando natação aí pelo Brasil, para um lado para o outro, dando trabalho para o Paulo Moraes e para a Sandra, você imaginava chegar aqui nesse momento e desse jeito? Exatamente. Até mesmo quando começou o processo eleitoral, nós tínhamos candidaturas viáveis, consistentes aqui em Porto Velho, e imaginávamos que assim, tínhamos chances reais de eleição, mas eu confesso a você, aos telespectadores, que nós tivemos uma grande votação. Isso me enche de alegria e também uma pressão danada nos ombros. Eu acho que não tem... Uma responsabilidade saudável, porém, que nós temos que corresponder. Então, eu fico muito feliz, muito alegre, e agora é continuar a trabalhar do mesmo jeito que a gente fez até hoje. E tem muita gente que tem a inveja santa de sentir aquilo que você está sentindo agora. Tem muita gente que tentou a vida inteira, tenta a vida inteira, perde uma, perde outra e vai tentando. E você não, você fez uma carreira, mas você se preparou muito, né, Léo? Eu gosto da vida pública, da coisa pública e da administração pública, e gosto de pessoas. Eu acho que são componentes necessários, fundamentais, para que tenhamos um representante público, um representante das pessoas mediante um mandato eletivo. Isso é importante. Você vem de um lar de políticos. A Sandra foi presidente da Câmara de Vereadores, seu pai foi um deputado atuante, secretário de Segurança, enfim, teve cargos aqui até não acabar mais. Paulo Moraes é uma daquelas figuras que a gente precisaria de alguns programas para contar a história dele total. A parte que a gente conhece é aquela outra parte que a gente não conhece e que é muito dentro daquilo que é o ser policial, né? Exatamente. Meu pai faleceu há exatos 3 anos, ontem, dia 28 de outubro, já tem 3 anos do falecimento do meu pai. Votaria no Bolsonaro se vivo fosse, com certeza. Você sabe que meu pai era muito rigoroso, muito exigente, defensor da segurança pública, mas ao mesmo tempo uma mente muito aberta. Era. Em que pese que pela polarização da disputa do segundo turno, bem provavelmente ele seria eleitor. Eu não tenho nenhuma Bolsonaro. Dúvida disso. Exatamente. E a minha mãe foi vereadora em Porto Velho, a Sandra Moraes, foi presidente da Câmara, modéstia à parte, e sou suspeito em dizer, mas talvez uma das maiores, ou talvez uma das maiores e mais bem preparadas presidentes que lá passou. É verdade. Conseguiu equilibrar as contas, entregar benefícios aos servidores, fazer reforma de verdade, conseguiu bem conduzir as sessões de modo a respeitar o regimento, com credibilidade.
Meu pai também foi vereador, presidente da Câmara, foi deputado estadual, foi secretário de Segurança. 25º deputado quando você foi eleito. E ele... Eu achava graça quando você me dizia isso. Meu pai é o 25º deputado, porque ele estava sempre lá no seu gabinete. Não, né? E ele acompanhava todos os gabinetes, não só o meu. Ele ia lá, fuçava, conversava a respeito de matérias com outros colegas. Porém, mesmo com essa proximidade familiar com a política eletiva, me despertou o interesse. Eu ingressei nesse universo ainda na época de faculdade, na época de movimento estudantil, que eu fui membro do meu centro acadêmico, da Faculdade de Direito, da PUC do Paraná. Logo depois nós organizamos uma chapa de oposição ao modelo que se impunha no Diretório dos Estudantes. E após 13 ou 15 anos, uma chapa de oposição se elegeu com um discurso e com a prática que era, para não ser muito duro, suprapartidário, mas na verdade a essência era que ninguém praticamente era afiliado a partidos políticos, ao contrário do movimento estudantil profissional que nós tínhamos que lá tem naquela ainda, instituição. Né? Exatamente. Uhum. E eu fui o presidente desse diretório e ali que me aflorou, me despertou o desejo de representar pessoas, de propor o debate, de ser combativo, de ir para o enfrentamento. Muitas vezes tivemos que ocupar a reitoria para lutar pela diminuição ou manutenção dos valores das mensalidades. Lutamos pela paridade no Conselho Universitário, que é o conselho que delibera o rumo da instituição. E nós acreditávamos, e estávamos certos, e conseguimos a vitória de que deveria existir o mesmo número de alunos para o número de pró-reitores, a fim de elaborar as diretrizes da instituição. Afinal, nós éramos os alunos e precisávamos ser ouvidos. Era o foco, né? Sem sombra de dúvidas. O foco da educação é sempre o aluno. E foi ali, depois que encerrei meu curso, concluí o curso de Direito, voltei imediatamente para a minha terra, como já almejava e era o meu interesse, o meu próprio planejamento. E depois disso comecei a trabalhar e também as atividades sociais foram continuadas. Saí candidato a vereador e me elegi. E depois dali, essa trajetória que as pessoas já conhecem, a forma como a gente conduz a política. Mas o politivírus foi inoculado lá no Paraná. Sim. O politivírus é esse bichinho que entra, depois que entra na corrente sanguínea, nunca mais sai, né? Sem dúvidas. Eu sempre gostei de acompanhar as andanças do meu pai, mas para lidar com pessoas e não, de repente, de imediatamente ser aquele promotor da mudança. Eu gostava de assistir, de atender. Uma coisa que sempre me fez bem era servir pessoas, como eu acredito que todo agente político deve fazer. É verdade. Agora, a visão política, o ônus público de transformação, de alterar o status quo, isso eu tive no movimento estudantil de faculdade. Já trouxe. Naquele frescor de mudanças, na inquietude do jovem, na efervescência de ideias, na ebulição que permeia o nosso imaginário. Isso tudo foi ainda mais na época de movimento estudantil. Eu acho muito bonito uma frase que você utiliza, que ela disse, o sopro da vida. Eu acho muito bonito isso. Eu não sei de onde você tirou essa frase, mas eu sempre me lembro dela quando às vezes eu vou agradecer a Deus. O sopro da vida, eu me lembro de você. E tem uma coisa que eu gosto em você, é que com o passar dos anos, você está muito jovem ainda, mas o passar dos anos não tira o frescor da juventude que você tem. Eu me alimento da juventude, da juventude das pessoas. O tempo vai passando, mas eu continuo me alimentando, meio que vampirizando pessoas. Eu gosto dessa coisa da juventude. E eu não digo que estou velho, eu estou juntando juventudes, umas 4, 5 por aí, assim, está de muito bom tamanho. Você troca experiências, é verdade. Afinal, a juventude é estado de espírito. É verdade, sempre. Não importa a idade biológica, a cabeça branca ou não, ou a falta dos cabelos, o importante é tu te reciclar. É verdade. A todo tempo tem se que reinventar. Ler bastante, acompanhar os movimentos. E você é um jovem na essência e na mais bela definição do que é ser jovem. Ouvir rock sempre, total, porque isso sempre, é sempre muito, desde muito a época bom, da Bahia, muito, desde sempre, desde eterno. Muito bom, importante. Eu nasci em 49 e o rock já existia por ali assim, começo do rock. Nós temos mais ou menos a mesma idade. Somos amigos. Eu dele e ele de mim, eu tenho certeza disso. Você está indo para Brasília agora com uma carga que não tem mais tamanho e eu queria que você me falasse um pouco a respeito daquilo que você pretende fazer. Você está com uma bancada de gente jovem, mas é interessante, é um componente bem interessante esse nosso de Rondônia. Nós somos um estado que precisamos muito de uma bancada federal
E nós temos hoje uma mistura de gente com mais experiência, com gente mais jovem, mas enfim, me parece que há um voltar de olhos para as nossas necessidades de todos vocês. Eu queria que você me falasse disso a respeito, sobre essa visão, que eu não sei se está correta a minha, mas antes disso eu quero falar de Rondoquímica e quero falar de Pemasa, ok? Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Promoção Outubro Rosa na Pemasa, com preços e prazos especiais. Confira as medidas do seu carro. Pneu Kelly Ed Tour 175/75R14 para estrada, Gol e HB20, 12 vezes de R$ 26,90 no cartão. Pneu Eagle Sport 205/55R16 para Corolla e Civic, 12 vezes de R$ 28,40 no cartão. Pneu Kelly Ed Tour 175/70R13 para Gol, Classic Uno, 12 vezes de R$ 19,10 no cartão. Promoção até dia 31 de outubro. Pemasa, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. Bem, eu deixei uma pergunta para você aqui para a gente tocar daqui para frente. Vamos lá. A gente tem hoje uma bancada, 8 deputados, começando do mais velho para o mais novo. Mauro, que é o mais velho e mais experiente. Lúcio Moschini, segunda legislatura. O Expedito Neto, também segunda legislatura, muito jovem, mas já na segunda legislatura. Mariana, segunda legislatura. Entra você, é a Silvia Cristina, 7. Quem é o outro? Meu Deus do céu. Silvia Cristina. Ó, Jaqueline Cassol. Jaqueline Cassol. Quer dizer, é uma turma, primeiro, a média de idade está bem arrumadinha. Pode botar o Mauro ali e somar com o Moschini, que é um pouco mais jovem, mas aí você tem o Neto, a Mariana, todo mundo mais jovem, que dá ali uma média, acho que menos de 40 anos de idade. Acredito que menos de 40 anos. Se a gente somar isso, e com a expectativa de vida e de visão de Brasil, a gente tem uma bancada bem arrumada. Muita mulher nessa bancada, muita gente voltada para a área de saúde, e você e a Jaqueline voltado para a área do direito, Interessante, é uma composição bastante interessante. Ela é uma composição bem plural. Bem plural e assim, meio que a necessidade que nós temos no estado de Rondônia. Tem a obrigação de atender as demandas do nosso estado, que não são poucas. Você concorda com essa minha visão? Não, me parece que sim. Concordo, nós temos. Inclusive, eu acredito tem tudo para ser uma boa legislatura. Deputados voltados para o interesse do estado de Rondônia. Espero, torço que tenhamos bom diálogo, que a gente consiga convergir ideias e forças para carregar investimentos, para debater os grandes temas do país com protagonismo de Rondônia. E isso é muito importante. Eu não nego que senti falta exatamente do debate nessa última legislatura. E isso, o papel de todos nós. É verdade. A gente tem que entender que Rondônia não é mais o cantinho do Brasil, muito pelo contrário, geopoliticamente, geograficamente, é um lugar super bem situado, é a saída para o Pacífico, é onde vai vir uma ferrovia vindo lá do Atlântico. Ponto equidistante entre Pacífico e Atlântico. Exatamente, é uma simbiose do que é produção do Centro-Oeste, com floresta amazônica, com fronteira agrícola, região norte, tem tudo. Né? Nós temos um agronegócio fortíssimo com agricultura familiar, alviçareira, graças a Deus, tudo isso.
pelo menos dos 8 biomas do Brasil, 5 estão Se aqui. encontram aqui. 5 estão aqui. Assim como os regionalismos brasileiros também se encontram exatamente aqui. É verdade. É aqui que vem o cearense, o piauiense, é o gaúcho. Tem a baiano Catarina, também aqui, viu? Tem o Esquece baiano, não. né? Então, Rondônia é especial. Nós temos plataformas que devem ser tratadas como prioridade por todos, como a BR-319, que o presidente eleito já sinalizou o interesse de reconstruir. Diga-se de passagem que ali não é construção, nós já tivemos estrada em ótimas condições há muito tempo atrás, a época que para o Brasil era prioridade ocupar esses espaços para não entregar para os países vizinhos, e agora a gente tem que tocar o coração novamente dos gestores do Poder Central, mostrar que a 319 não somente é um objeto de integração de estados com o restante do país, como é Roraima e Amazonas, mas também um nicho de entrega dos nossos recursos, das nossas divisas, da nossa produção. Por que eu digo isso? Porque tudo que a gente produzia aqui de hortaliça, de hortifruti, de piscicultura, de gado, de corte, de boi, vai para Manaus e ele consome absolutamente tudo que nós temos aqui, porque só em Manaus tem um mercado de 2 milhões de habitantes. Então, importantíssimo. A 319, eu conversei aqui com o senador Assir, que é um defensor dessa revitalização, e eu estava me lembrando aqui de algumas estradas parques, lá em Santa Catarina, no Paraná, lá na Bahia, a Estrada Verde, a Estrada do Coco, que segue ali de Salvador até o Nordeste, enfim, e tantas outras estradas, parques. Essa daqui pode ser uma dessas. E estrada parque é exatamente aquele momento em que você entrega um bem precioso, que é a nossa biodiversidade, ao turismo. Quer dizer, dá para ganhar muito dinheiro fazendo essa preservação, e tomara que isso se resolva, que seja visto dessa forma. É um progresso sustentável. É verdade. Não precisa se destruir, até porque a área, o perímetro da construção já foi feito. Já está tudo então, pronto. O impacto é muito pequeno ante o desenvolvimento que isso pode gerar. Bom, qual é a tua visão? Nós estamos aí agora com um novo presidente, Bolsonaro. Ninguém sabe direito quem é Bolsonaro, na verdade. Mas qual é a expectativa que o Léo Moraes tem, deputado federal, com relação a esse entendimento, bancada, Bolsonaro, esse novo desenho que o Brasil faz, que me parece que é um desenho extremamente difícil, porque você vai ter que voltar em alguns pontos que nós esquecemos, para daí tocar para frente. Nós temos condições de extrair um grande capital, se considerar que nós temos um governador alinhado, na verdade, partícipe do mesmo partido político que o presidente da República. Agora cabe a todos nós essa integração, essa união de esforços, entrelaçar as mãos para trazer muitos investimentos aqui para o nosso estado de Rondônia. Eu sou otimista sempre quando a gente passa por um processo eleitoral. Eu acredito que é o momento do renovo, do regozijo, da autoestima elevada, do brilho nos olhos. Do redivivo, né? Eleição é isso. Eleição é a gente reafirmar, renovar os votos com a nossa participação no país. Então, se foi eleito pelo povo, já sou otimista por natureza, e também fica sempre a mensagem de manutenção irretratável, irrenunciável e intransferível da democracia, do Estado democrático de direito, da consolidação das nossas instituições, porque é por isso que eu estarei lá também para brigar. Por mais que tenhamos divergências, todos têm o direito de falar no país. Isso é fundamental para daí nós discutirmos políticas públicas. Eu acredito que o presidente da República será importante, mais do que nunca, para a região amazônica, em especial ao nosso estado de Rondônia. Temos que discutir os recursos que estão congelados, da educação, que é algo muito grave. Todo mundo fala, e muitas vezes por mera bravata, de que educação é a janela do conhecimento, de dias melhores e por aí vai. Mas na prática pouco se faz. Temos que intensificar o regime integral na educação, temos que aumentar os 8 centavos que vem do governo federal. Tem como? Enxugando a máquina, aumentando a capacidade de boa administração tributária do nosso país. Nós temos mecanismos e caminhos para isso, estabilidade da macroeconomia, diminuição dos palpiteiros do mercado econômico. Tudo isso é importante. Precisa. Como é que vai ser a vida do Léo Moraes
casado recente, né? Aliás, com a sua idade tem que ser recente mesmo. Tudo seu é recente. Casado recente. A esposa vai te acompanhar para Brasília ou vocês vão ficar com a base aqui e você fica lá em Brasília durante 3, 4 dias? Isso, eu quero cumprir o meu papel em Brasília durante a semana, os dias que nós tivermos as nossas sessões. Quero ser bem presente nas comissões, o que me conferir, o que o partido nos entregar para representar, lá eu estarei, como eu sempre fiz, nunca fugi uma boa briga. E depois, logo na sequência, vir para cá e trabalhar os municípios, estar próximo das demandas, porque talvez uma falha sistêmica da representatividade é a gente se distanciar, não ouvir mais o eco que vem das ruas e não conseguir enxergar qual que é a política pública a ser implementada em cada região. Então a gente tem que estar próximo de corpo e alma, tem que estar em estado presente físico, senão também não adianta. Como deputado estadual, aliás, como vereador, você participou de todas as audiências públicas fora do município, As audiências, as sessões itinerantes. Sessões itinerantes. Como deputado estadual, você criou um gabinete móvel. E agora, o que é que você pretende fazer em Brasília? Porque aí o foco é maior, as demandas são maiores, são diferentes e as soluções também serão maiores. Exatamente. A gente tem que aproveitar o que temos ao nosso alcance. Por exemplo, a tecnologia, as redes sociais, se aproximar através dessas ferramentas. Porque fisicamente é muito difícil. Terça até quinta a gente tem que estar lá. Então tem que aproveitar o advento das redes sociais para produzir atividades que sejam salutares, boas. E a gente sabe que às vezes tem um conteúdo negativo, né? A gente viu, a campanha foi norteada por fake news, por inverdades. Eu fui vítima de fake news. E não foi somente agora, né? Não, talvez pela nossa postura combativa e enérgica, chega no processo eleitoral, sempre somos alvos de muitas, hoje fake news, mas mentiras, muitas vezes revestidas de verdade. E que às vezes tem que ter decisão judicial para impedir esse desatino, essa loucura, essa insanidade. Mas porque a gente se posiciona. Quando o vereador fui, fiscalizei o erário, a boa aplicação do dinheiro público, que é a nossa prerrogativa, é a nossa função. Como deputado estadual, não me furtei mais uma vez. E isso gera, lógico, inimizade e desconfie. Se o agente político, se o político não tem dissabor da inimizade. Porque se assim ele faz, ele não cumpriu com o seu desiderato, com a sua missão, que é servir a população. Isso é muito importante. Eu vou lhe pedir só um minutinho, eu vou falar de São Cristóvão e Socibra, e a gente volta para mais um bloco, temos mais 2 blocos, estamos mais ou menos no meio da entrevista, e vamos falar um pouco mais de Brasília, dos seus planos. Você falou de educação. Esse é um foco que eu sei que você traz por dentro, é algo que você tem por dentro. Eu não sei se isso tem a ver com a atividade da sua mãe, se com você mesmo, essa atividade que você teve na juventude, lá dentro do meio acadêmico, mas enfim, esse é um foco. E quais são os outros focos? O que é que está aí no seu radar? Já já eu estou de volta. Há momentos que passamos por fragilidades e, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha só, hoje eu tô com um desafio aqui na Socibra e eu vou mostrar pra vocês. Eu quero encontrar um copo em formato de caveira, um porta-retrato de pérolas, um kit de decoração pro meu banheiro. Quero também ver se já tem decoração de Natal, um kit de canetinhas coloridas e um caderno inteligente. Será que eu acho? Vamos ver.
Eita, sensação boa de encontrar tudo que a gente procura, não é? Ó, eu já tô de sacola cheia aqui na Socibra. Achei tudo que eu procurava e tudo muito lindo e com preço bom. Se você quiser também, vem conhecer a Socibra, uma loja grande e completa, com material escolar, utensílios para você, para sua casa, para o seu escritório, enfim, tudo que você precisa em um só lugar. Fica aqui na Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara. Socibra. Calma, isso me deixa muito bem. O rock é tudo de bom. O Léo Moraes, meu querido deputado, nós falamos aqui a respeito do seu foco, digamos assim, muito natural para a educação. É algo que está com você, isso faz parte da sua vida. E no seu radar, o que é que existe mais? Eu sei que você tem uma preocupação com o meio ambiente que também está ligado à educação. Mas nós temos tantas demandas aqui de Rondônia que eu não sei. Vem cá, para onde é que você vai mais? Bem, na educação a gente conseguiu, por exemplo, trabalhar a gestão democrática, a manutenção da gestão democrática, de modo que os pais, os professores, a todo mundo que convive naquele ambiente escolar, pudessem escolher seus diretores e capacitar como gestores os mesmos. Essa questão do meio ambiente, na verdade, Léo, eu entendo que é importante desde que tenha desenvolvimento sustentável. Isso, tem que fazer lógico, a 319, lógico. Tem que ampliar, fazer as terceiras faixas ou discutir qual o modelo adequado para 364. Do jeito que está, que deveria ser a estrada do progresso, o esteio do desenvolvimento e vira a rodovia da morte, a gente tem que acabar com isso e saber se o governo consegue fazer o modelo a aplicar, modelizar e implantar. Porque desse jeito, há 20, 30 anos, todo mundo fala e as coisas não acontecem. Não é que eu vou chegar lá e... Não. Mas a gente unir a bancada, fazer uma reunião, um agendamento com o governo federal para saber o que querem com a 364. Em relação a prioridades, eu não tenho dúvidas que existe uma prioridade aqui que ela deve ser discutida, que é a regularização fundiária. A entrega de escrituras e de títulos definitivos para a área rural e também para a área urbana. Rondônia, Porto Velho, são locais, né, que são novos, relativamente recentes, ainda engateando, e isso dificulta muito a circulação de dinheiro, ao investimento nos imóveis, dificulta até mesmo a instalação, a construção de espaços públicos. Por exemplo, a ex-administração de Porto Velho tinha um projeto de construir 40 creches. Existia recurso do governo federal e não se fez por falta de regularização. E não se apressou também essa regularização. E a gente não conseguiu entregar as benditas creches para as famílias de Porto Velho. Era algo que eu estava sempre atento e fazendo a devida cobrança. Lógico que creche é a condição de ter saúde financeira dentro da família. Além de, lógico, acompanhamento pedagógico dessa criança, do que ficar emprestada na casa dos outros, do vizinho, ou sendo cuidada pela irmã mais velha. Tudo tem seus riscos. Às vezes pela irmã mais nova, né? Tão nova quanto aquela criança que está ali na mão dela. É um perigo latente, nós sabemos disso. Regularização fundiária é importante, essa questão da educação é muito importante. Carrear investimentos é bom, mediante emenda? É bom, desde que você não faça um balcão de negócios e entregue o seu mandato, porque isso você coloca em xeque as próximas gerações. Uma política pública bem formulada e implementada mediante a participação dos parlamentares é muito mais importante do que uma ação localizada que dura um ano, que é a entrega de algum benefício. Eu queria lhe perguntar, tem um deputado do Rio Grande do Sul, eu não vou me lembrar o nome dele aqui, mas Gerson, se eu não me engano, ele está propondo uma emenda, uma PEC, acabando com as emendas parlamentares. Todas as emendas seriam de bancadas e todas as emendas seriam entregues ao governo ou ao município, já iriam direto de lá do Congresso ou do Senado para aquilo ali. Há uma necessidade de discutir isso sem sombra de dúvidas. Com certeza, né? Aí os municípios, lógico que tem que fazer sua parte. Até eu já ouvi o presidente comentando a respeito, que tem que rediscutir pacto federativo, distribuir melhor os dinheiros para os municípios, afinal ninguém pisa no estado de Rondônia nem no país. Nós pisamos na terra das cidades. Você deve ter gostado do discurso que ele fez ontem, né? Eu acompanhei só uma parte. Eu acompanhei todo. Ele fala a respeito de preocupação que ele tem de não ser imediatista, ou seja, não é resolver o problema de agora, mas colocar bases para que você tenha um desenvolvimento futuro. O respeito internacional
do Brasil, ou seja, o Brasil no Concerto das Nações, é muito importante isso, e a outra coisa era uma profissão de fé na democracia e no Estado de Direito. Eu acho que foram 4 coisas que me agradaram bastante. Interessante. Tomara que isso dê certo. Isso acaba exigindo que os municípios, as administrações municipais estejam mais bem preparados para elaborar projetos. Porque muitas vezes você entrega o recurso, às vezes o município está inadimplente, não pode receber, outras vezes não conseguiu concluir o projeto, enfim, não chega ao consumidor, que é o cidadão que está na ponta da corda. Ele não consegue ver a sua rua asfaltada, ele não consegue acessar a saúde de forma digna com a dipirona para o seu filho, por exemplo. Ele não consegue um bico de luz na frente da sua casa, também e tantas outras questões. Isto é, eficiência na coisa pública deve ser a palavra de ordem, e eficiência é entregar o resultado com menor tempo e com menor gasto de dinheiro público. Sem querer... Essa é uma crítica geral, tá? Como sempre, eu nunca tenho essa coisa de levar para o fulano de tal, eu não tenho essa coisa de fulanizar. Mas você esteve na Câmara de Vereadores num momento em que a gente teve algumas dificuldades por lá. E fruto muito da falta de conhecimento do vereador, da função do vereador, inclusive. Depois você teve essa mesma coisa dentro da Assembleia Legislativa. Havia necessidade, de vez em quando, do lado de fora a gente percebia isso. Faltou um pouco mais de conhecimento, de instrução formal para o deputado. Você vai lá para a Câmara Federal e parece que a coisa é muito diferente, mas a gente tem coisas ali assim que são terríveis também, como dentro do Senado. Há a necessidade de profissionalização, ou pelo menos de educação formal do ente público, prefeito, vereador, tudo isso. Você sente isso? E o que é que pode ser feito? Eu apresentei um projeto de resolução para inserir noções básicas de direito administrativo, de legislação, de regimento e outras coisas. Nós não tivemos sucesso à época. A gente está rediscutindo isso agora, no momento derradeiro na Assembleia Legislativa. É importante, mas também mais do que isso, é o eleitor que o colocou lá, ele possa acompanhar. Por quê? Porque às vezes não é por falta de conhecimento, às vezes é por fisiologismo, é por clientelismo, é ir na via mais fácil e mais confortável, que é ficar quietinho, se ajoelhar para os interesses do executivo, pensando no próprio umbigo. Isso traz um prejuízo insofismável, que não tem volta. Cada tempo, cada mês que se passa na coisa pública, é muito difícil você restituir ou você conseguir recuperar o que passou. Isso é algo muito claro. A gente vê transporte, por exemplo, no caso concreto, não do político vereador, mas transporte escolar. Você perde um mês, você perde outro, acabou o ano letivo já se foi. Distritos estão desassistidos aqui em Porto Velho. União Bandeirantes, a gente tem um problema que você só se sensibiliza, talvez, quando você vai lá ver. E é triste pra caramba quando você vê a criança sem condições de ter o seu direito previsto em Constituição, aquela família vendo um ano se perdendo para, de repente, tirar aquela criança do que a sua família vive, que é a falta de conhecimento. Você vê como é triste. Então, assim, eu acredito, sempre falo isso, não somos profissionais, não existe profissão. Existe uma missão, mas a gente tem que conduzir o mandato político com profissionalismo para entregar resultado. E não ficar fazendo de conta, um finge que faz, outro finge que acredita, é todo mundo amigo. Não vale a pena ser amigo do rei, não vale a pena sentar no banquete do bacana. Vale a pena trabalhar de forma independente. Lógico, é um caminho muito mais tortuoso, espinhoso, que muitas vezes você cria desafetos, mas é gratificante quando você acorda motivado e tem amigos e pessoas que gostam e admiram o seu trabalho. Léo, você participou de uma disputa renhida aqui para a Prefeitura de Porto Velho e você saiu dali assim muito machucado, a gente percebia isso. Você teve um tempo de lamber as feridas, teve um tempo de se perdoar e perdoar os outros, essa coisa toda. Mas você continua um crítico muito grande, talvez pelo amor que você tem pela cidade, que é a sua cidade, que é a minha cidade. Talvez por isso a sua crítica seja assim, esteja sempre voltada para aqui. Isso vai continuar dessa forma? Você tem a intenção de, no futuro,
voltar a disputar a Prefeitura de Porto Velho? Ou você acha que essa é uma coisa que já passou e que você vai para um outro caminho? Eu tenho um sonho... Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Então, eu tenho um sonho que eu devo alimentar todo dia, que é o quê? Fazer o melhor para Porto Velho. Essa cidade que acolheu meus pais há 36 anos atrás. É a cidade que me viu crescer, que conhece toda a minha família. Não tem como ser diferente. A dívida de gratidão é de todos nós que viemos para cá. É verdade. E essa terra nos acolheu e nos abraçou. Em relação ao plano futuro, eu não posso prever. Por exemplo, eu poderia ter uma relativa reeleição, quem sabe, a deputado estadual. Com certeza. Algo mais confortável. Mas a minha inquietude não me permite antes de qualquer coisa. A sede do desafio fala mais alto. E a juventude lhe obriga, né? Exatamente. Eu fui vereador, de lá eu já saí candidato a deputado, já saí candidato a prefeito, agora deputado federal. Eu não entendo que deve ser melhor ficar no mesmo lugar, que a gente perde qualidade de mandato. A gente perde qualidade de mandato. E outra coisa é que a própria população me fez entender que eu deveria enfrentar um novo desafio, que eu deveria ir à Câmara Federal. Quando se batia pesquisas e o meu nome estava cotado a deputado federal. E nós somos o quê? Servidores públicos. Temos que gostar de fazer o bem, se olhar quem servir as pessoas. E a gente não tem escolha muitas vezes. Eu saí candidato a deputado federal. Eu não posso vislumbrar o que vai acontecer no processo eleitoral municipal 2020. Eu tenho que continuar trabalhando. Essa é a minha missão, eu sou pago para trabalhar. Em relação ao que aconteceu, a administração, lógico que eu tenho as minhas reservas, as minhas ressalvas, eu entendo que tem falhado muito. Por exemplo, eu penso ser inconcebível não querer receber recursos de parlamentares que queiram ajudar o município. Se existe esse instituto, é o que a gente falou, de projeto, será que é falta de projeto? Ou será que é algo pessoal e pobreza de espírito? Eu sei que o fato é que é hora de todo mundo se juntar para melhorar Porto Velho. Porto Velho é a capital de todo político que existe em Rondônia, é a capital administrativa e financeira. É a hora que eu te falei de cada um dar as mãos uns com os outros e fazer a gente sair essa visão desse cenário de terra arrasada. Mesmo que tenha que colocar uma luva para pegar em certas mãos. É o que acontece, é um fenômeno de terra arrasada. Porto Velho, eu conheço todas as capitais do Brasil, Léo. Minha mãe é cearense, meu pai é gaúcho. Então a gente sempre circulou bastante na minha época de jovem, de estudante, por aí vai. Porto Velho é uma das capitais mais descuidadas de forma clara, flagrante, a gente sabe disso. Outras cidades estão discutindo tecnologia da informação, estão discutindo mobilidade, ciclovia. A gente não consegue passar do saneamento básico, do asfalto, da falta de remédio e atendimento médico nas nossas policlínicas, nas UPAs, enfim. Todo atendimento, todo recurso, todo apoio é pouco. E é o que a gente vai propor também no Congresso com os nossos colegas deputados. Olhem com carinho para Porto Velho, porque é ela que vira referência, muitas vezes, a nível de país. Independentemente de quem seja o prefeito. Lógico. Porto Velho é a referência e ela é a nossa joia. Foi aqui que tudo começou, a gente tem que tratar bem. Lógico, eu tenho um sentimento mais aflorado, que é o meu lugar desde sempre, é o lugar que eu vou viver para todo sempre, e é o lugar que minha família tem raízes, meu pai, inclusive, está enterrado, então é um lugar que eu vou ter sempre que cuidar com muito afeto. Eu vou lhe pedir mais um minuto, a gente vai sair para o último bloco, voltar para o último bloco, e a gente vai continuar essa conversa aqui. Eu estou conversando com Léo Moraes, deputado federal do Podemos. Interessante. Como fez falta a junção do Podemos com o Novo para essa eleição agora. Eu acho que poderia. Mas, enfim, o Brasil está mudando. Eu não sei o que vai ser do Podemos agora com essa cláusula de barreiras. Passou. Enfim, passou? Passou. Foi embora. Foi. E o Novo também? O Novo também. Também. Bom, já a gente volta. Estamos de volta, Léo Moraes, meu xará, é o meu convidado de hoje. A gente estava conversando a respeito desse novo formato aqui, eu deixei aqui, eu toquei aqui sobre Podemos e Novo. Há uma tendência a uma formação de blocos aí de vários partidos, mas a gente está vendo que há uma nova conformação política, não eleitoral ainda, mas essa vai ter que acontecer, até porque a gente já teve uma pequena mudança que vai ser substancial na próxima eleição. Acabaram as coligações.
cláusula de barreira está aí. A tendência é a gente ter alguma coisa a mais de modificação, vai acontecer no futuro, é processo. Mas como é que fica esse novo momento da política no Brasil com essa redução de partidos? Eu acho que deve ficar aí uns 15, 17, no máximo, 20 não, um pouco menos. É importante, convenhamos. Eu tenho críticas severas em relação à reforma eleitoral e política mandrake e mentirosa que fizeram. Agora, a imposição da cláusula de barreira é importante para a gente acabar com aquela sopa de letrinhas, aquela miscelânea de partidos que pensavam tão somente em negociar no momento pré-eleitoral. Isso é um avanço, nós avançamos. Outro fato importante é que nós conseguimos visualizar que o cacicado, por mais que tentaram se privilegiar com fundos eleitorais vultuosos, muitos foram limados, retirados da vida pública. Vocês tiveram do Podemos o fundo eleitoral, não? Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Só que, lógico, infimamente, bem menor, como a previsão da lei. A lei diz isso. Então é algo que tem que ser discutido. Eu participei de reforma de audiências, na verdade nós que trouxemos a reforma, audiências para tratar da reforma política, e nós falávamos exatamente isso. O momento que a gente poderia discutir voto distrital, aproximar o eleitor do seu representante, que ele saiba o que acontece naquela região, por exemplo, dividir Rondônia em 4, 5 regiões, você naturalmente aproxima muito mais do seu representante. Ter coragem de debater, não de escolher, mas debater como já teve no Congresso o parlamentarismo e assumir o protagonismo daquela casa, com participação do ministro. Era um momento. E não fazer isso. E tomara que ocorra uma determinada hora. O Brasil tem cara de ser país de parlamentarismo. Nós discutimos, uma pena que não passou. Inclusive, a liberação de candidaturas avulsas. Aquela época, lógico que a gente pode evoluir, pode ter uma outra visão, opinião, mas eu, inclusive, comentei como poderia ser importante para mostrar que não é o espólio da cor partidária que define a qualidade do sujeito. Olha, nós temos gente ruim em tudo que é partido. O que você acaba de dizer é o seguinte: quer uma candidatura mais avulsa do que o Bolsonaro, do que o Marcos Rocha, do que o Zema. Exatamente. Do que o Zema, né? É o Zema. Do que o Amoedo. Não existe, são todos eles. Só que mais do que propor, porque você, veja bem, não é participante desse modelo engendrado, não tem mandato, é um discurso que soa muito mais fácil. Claro. Isso tinha que tornar regra, aí é legal, porque aí você consegue definir quem é quem no processo. Isso é mais importante. As coisas mudam, veja bem, o Léo, e eu não nego, lá atrás, eu no movimento estudantil e tinha conhecimento do que foi o processo de redemocratização, eu achava, por exemplo, hoje é MDB, eu achava que ele teve um papel muito bonito naquela época, eu achava que teve um papel importante de líder do Ulisses e tantas coisas. Hoje a gente não pode achar a mesma coisa, porque existe uma metamorfose, uma constante mudança, e hoje o modelo tem que ser outro. A gente tem que oportunizar que essas mentes abertas, que é o que a população quer, liberais, ou principalmente com menor Estado e menor paternalismo, troca de favores, tem que acontecer na prática. Então a lei tem que estar à altura da vontade do povo. Então a gente tem que discutir isso novamente no Eu Congresso. fico muito feliz de saber que a nossa nova bancada, essa bancada que aí está, é depurada, eu não gosto de usar o termo não, mas faxinada, é uma grande verdade, que ela tenha no seu seio gente com mente aberta. Esses novos, esses meninos, todos são meninos para mim, menos o Mauro, que eu não sei, mas o Mauro é mais novo que eu. À exceção do Mauro, todos os meninos estão lá, assim, com muita vontade de fazer. Eu sei que vocês terão momentos, assim, extremamente difíceis, como votação de reformas, como a reforma previdenciária, a reforma tributária. Eu acredito muito na diminuição, a necessidade do Estado menor, de acabar com essa loucura da direita e esquerda, não sei, é preciso acabar com essa coisa, não dá para a gente viver somente disso. O mundo não é somente feito de duas pontas, são vários e cabe tudo isso aí. Assim. Esse maniqueísmo do que é bom e mal não existe. Existem bons propósitos, existem boas pessoas, existe uma sociedade sedenta por mudança, isso eu não tenho dúvidas. Há de existir de discussão de reforma bancária,
é outra coisa importante. Com certeza. Muitas vezes se fala, por exemplo, da reforma da Previdência, mas não se vai atrás do que de fato acontece, né? Querem primeiro fazer a via inversa, primeiro pegar o cidadão, o servidor público e mudar as regras no decorrer do jogo, prejudicando a geração atual, sendo que existem outras coisas que estão embaixo do tapete. Precisa ser olhado tudo isso. Eu tenho certeza que vocês estarão à altura de resolver esses assuntos lá, respondendo por Rondônia, e vocês todos me representam, respondendo por Rondônia, na altura daquilo que da altura das nossas demandas, das nossas necessidades. Eu desejo a você assim, um mandato muito profícuo. O programa, não só o programa, mas a nossa rede está aqui à sua disposição. Léo, eu quero entrar no seu programa hoje e mandar um recado. Pode preparar lá o vídeo, manda aqui pra gente. Vai ser um prazer muito grande. É a forma que eu tenho, como programa independente, de levar para a população, através de uma rede que é uma concessão pública, aquilo que faz aquele que me representa e que nos representa a todos lá em Brasília. Muito bom. Obrigado, meu xará. Eu agradeço o xarazão aí. Pessoa que eu já disse, tanto que eu tenho um apreço. É bom estar ao seu lado. Aliás, o programa também é uma maravilha, gostoso, suave, leve. E agradeço a oportunidade de conversar com a população. Eu estou sempre à disposição. Fui forjado na briga, fui forjado na luta. É isso que me define, é isso que as pessoas esperam, é isso que as pessoas imaginam. E a gente não pode desacreditar exatamente essa forma de conduta. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Estamos juntos, o trabalho continua. Sempre. E sempre com o sopro... Sopro da vida. Sopro da vida. Exatamente. Bem, amanhã, terça-feira, a gente vai estar aqui para mais programa Léo Ladeira. Eu desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Agradeço muito a presença aqui do meu caro deputado Léo Moraes. E amanhã a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo, hein? Vamos lá. Hoje é segunda.